A questão de acreditar, eu puxo aqui para vocês tomarem como exemplo uma conversa que a gente estava tendo lá na barbearia Nosso Estilo esses dias, quando eu estava dizendo ao Rosimário, né? Eu disse, olha, primeiro turno, acho que tanto o Rosimário, quanto eu, quanto o outro cidadão que estava lá, estávamos estamos, né, inclinados a votar no Ciro Gomes. Porque, claro, já se conhece a política do Luiz Inácio Lula da Silva e já se conhece a política do Bolsonaro. Então, é óbvio que na política da polarização, que fica um jogando contra o outro, você queira apostar em um terceiro nome. Você queira apostar em uma terceira via. E nessas vias de possibilidades ainda não conhecidas, o que algumas vezes assusta e algumas vezes é necessário, porque só quando você aponta para aquilo que não é tão conhecido, você tem a possibilidade de mudar. Nós estávamos falando disso. E aí o Rosimário disse, olha, mas num segundo turno eu votaria em fulano. E eu comecei a questionar, né? Até que chegou o momento que ele disse, não, mas por que você está calado? Vamos debater. E eu disse, naquele momento, não vou debater por quê? Porque a política, infelizmente, ela também pode ser usada, e Aristóteles ele acertou nisso, ele disse, olha, a democracia, ela, na verdade, ela está desvirtuada. A democracia é o melhor entre os piores regimes. Não é o melhor entre os melhores, é o melhor entre os piores. E por que nós chamamos ela de democracia, né? Nós chamamos ela desse governo do povo porque o povo ele é corrompido porque utiliza-se a paixão, utiliza-se os argumentos apaixonados e não necessariamente o argumento racional. E é por isso que ele chamava essa conversão de bom. Ele dizia, a monarquia, se tem um cara governando bom na monarquia, então, beleza, é um governo bom, de monarquia. Mas se esse governa apenas para ele, então aí você tem uma autocracia ou um imperialismo, né? Um império. Aí se você tem uma república e essa república, esse conjunto de cidadãos governam somente para eles, e aí você vai ter uma distorção. E aí deixa de ser uma república e passa a ser uma aristocracia. Se você tem um conjunto de pessoas governando para a população inteira, você tem aquilo que a gente poderia chamar de poliarquia. Mas quando ela é desvirtuada, não é poliarquia que ele utiliza. Eu não tenho aqui em mente agora qual é a palavra, me fugiu. Mas eu vou usar, por exemplo, a poliarquia convertido para... Pô, é péssimo usar poliarquia aqui, né? Alguém me salve aí, dê um Google, por favor. Não faça eu buscar um livro de Aristóteles aqui, não. Eu estou encabulado com isso agora. Mas, enfim, a democracia é o melhor entre os piores regimes. Por quê? Por conta dos argumentos apaixonados. E aí, conversando com ele sobre isso, ele até concordou comigo. Ele disse, olha, eu posso levantar 1 milhão de argumentos para alguém não votar no Lula. E posso levantar 1 milhão de argumentos para não votar no Bolsonaro. Como pode-se levantar argumentos para votar no Lula. E como pode-se levantar argumentos para votar no Bolsonaro. Tudo isso é possível. Mas se você parar para pensar, dos dois lados, nenhum está fazendo isso. De um lado se usa paixões, é a arma, é kit gay, é a família, é não sei o que lá. E do outro lado se usa outras paixões, ditador, não sei o que lá, antivacina, não sei o que lá. E no final das contas ninguém resolve o problema que é governar um país com 210 milhões de habitantes e uma série de políticas públicas defasadas, um orçamento que já começou a... Então, nós temos problemas para resolver. E nessas discussões, você já chega discutindo com aquilo que os teóricos da modernidade chamam de pós-verdade. O cara só quer conversar com você para confirmar o que ele já acredita. Se você levantar um argumento contrário, você já vai ter um desgaste. E essa pós-verdade acaba atrapalhando todo o processo democrático e fazendo com que essa democracia seja... né? Então, tente fugir das paixões. E aí você vai estar
fora dessa ignorância, entenderam? Tudo isso para dizer que a ignorância ela diz mais respeito dessas paixões, né? Ignorância nesse sentido. Quando você usa esse seu lado passional para escolher o cara que vai governar o país. Oligarquia, obrigado. Obrigado. Não, não é oligarquia, não. Oligarquia é outra coisa. É a república. A monarquia é o governo de um só, verdade, Alice, a aristocracia é o governo dos melhores e a república o governo de muitos. Mas quando é convertido, é verdade. Enfim. Enfim, você já chega para combater esse tipo de... Então eu disse para ele, eu disse, não, cada um já sabe em quem votar, então paciência para cada um. Aí tem até alguns semi-amigos que já me perguntam, né, nos fóruns da vida por aí, assim, você me parece que não acredita mais, tem alguma coisa que mudou, né? Mas alguma coisa precisa mudar, né, Beto? Beto Andrade.